Olá, começa agora o seu diálogo semanal com os senadores e com tudo o que se faz aqui no Senado Federal. Hoje é dia do quadro Assunto de Estado com a bancada de Pernambuco e tem muito mais no Alô Senado. A sugestão de um telespectador para valorizar as florestas brasileiras, o salário dos professores, o que se pode fazer para que as novas gerações acreditem mais no Brasil e a inscrição de municípios no CADIM, o banco de dados que registra quem não está em dia com os impostos federais. O Alô Senado está no ar. Quanto vale uma floresta? O ar limpo, a estabilidade do clima e um solo de qualidade que evita deslizamentos e enchentes são alguns dos chamados serviços ambientais proporcionados por uma floresta saudável. Para valorizar esses serviços, o Bruno Campbell de Azevedo, do Rio de Janeiro, escreveu para a gente com uma sugestão. Ele propõe que o tema pagamento por serviços ambientais esteja presente na pauta dos legisladores. Na opinião do Bruno, que é engenheiro agrônomo, o desmatamento só vai acabar quando a floresta em pé tiver mais valor do que a floresta derrubada. Bruno, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Aníbal Diniz. Estou plenamente de acordo com a opinião do Bruno de Azevedo. Na realidade, nós temos um acúmulo a esse respeito lá no estado do Acre. O governo do estado instituiu o Instituto de Mudanças Climáticas e tem trabalhado fortemente na busca de comercialização de crédito de carbono, justamente como uma possibilidade de remunerar os homens da floresta, que cuidam das florestas e que contribuem para a manutenção da floresta em pé. Concordo plenamente que a gente tem que buscar um mecanismo, a gente precisa legislar no sentido de fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. No dia 7 de maio, a TV Senado exibiu o programa interativo Assunto de Estado com a bancada de Pernambuco. O debate girou em torno das metas para o interior. O estado vem crescendo acima da média brasileira e os senadores discutiram como esse crescimento concentrado no litoral pode se estender ao interior e aos pequenos municípios. Na entrevista ao vivo, algumas perguntas não puderam ser respondidas a tempo e ganharam uma segunda chance aqui no Alô Senado. Lá da cidade pernambucana de Jatobá, o Robson Leandro Barbosa conta que os maiores projetos para a sua cidade se resumem à pavimentação de ruas e à construção de praças e quadras poliesportivas. O Robson quer saber dos senadores como fazer para que o progresso do estado chegue a regiões pouco desenvolvidas. O senador Armando Monteiro responde. Olha, Robson, eu conheço Jatobá, onde você vive, fica perto de Petrolândia. Essa região vive basicamente ali da barragem de Itaparica. É verdade, sim, que existe falta de oportunidades. O que você vê na sua cidade são pequenas obras promovidas pela própria prefeitura, mas o que nós temos que fazer é perseverar nesse esforço para levar os programas de qualificação e de capacitação aos jovens da região, para que eles possam aproveitar as oportunidades que estão surgindo lá no sertão de Itaparica e no sertão do São Francisco. A ampliação dos perímetros irrigados, a possibilidade de desenvolver uma agricultura mais produtiva e mais tecnificada. Tudo isso vai exigir a presença de pessoas com mais qualificação e capacitação. O grande caminho é a qualificação e a capacitação, porque as oportunidades que não estão sempre próximas, mas estão aí acessíveis para os jovens que tenham qualificação e formação. Para encerrar a nossa repescagem do assunto de Estado, o senador Humberto Costa responde à pergunta do Sebastião Cavalcante, lá de Afogados da Ingazeira, cidade do sertão pernambucano, quase na divisa com a Paraíba. O Sebastião conta que a população da sua cidade enfrenta um problema grave que está destruindo famílias e acabando com o futuro da juventude, o crack. Ele quer saber o que os senadores podem fazer para combater esse mal. E aí, senador? Bem, Sebastião, na verdade o Senado Federal já vem trabalhando nesse tema, seja promovendo debates, discussões, aprovando projetos que tornam mais rígido o controle sobre as atividades criminosas de traficantes, aumentando as penas, inclusive,
seja dando recursos por intermédio do orçamento para que o governo federal possa aplicar o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, seja também aprovando as medidas que foram propostas pelo governo federal, tanto do ponto de vista de prevenção, quanto do ponto de vista de combate ao tráfico, quanto do ponto de vista de assistência às pessoas dependentes do crack. A nossa parte nós estamos cumprindo. É importante que haja uma cobrança da população em relação às prefeituras, aos governos estaduais e também ao governo federal, para que o plano seja implementado rapidamente. Oi, boa tarde, meu nome é Vilma, eu sou do Rio de Janeiro, sou professora aposentada, com muito prazer, mas eu tenho colegas também que estão na função e nós também estamos na batalha para saber o que vai ser resolvido em situação do salário do professor, porque é muito duro a gente trabalhar, realmente estudar como nós estudamos e ganhar o que estamos ganhando. Eu gostaria que o senhor pudesse nos responder com toda a sinceridade o que o senhor poderia resolver em relação a isso. Primeiro eu quero agradecer a Vilma por estar interagindo aqui com o Congresso Nacional, fazendo essas perguntas importantes que também nos dá a oportunidade de poder falar sobre o tema. Essa discussão ela está acontecendo principalmente na Câmara dos Deputados, porque está sendo discutido o Plano Nacional de Educação e no Plano Nacional de Educação prevê um percentual que está sendo debatido, né, para poder ser aplicado com a educação pública no nosso país. Então, este debate está acontecendo na Câmara, já tem bastante tempo, já tem alguns meses, e assim que a Câmara votar esta matéria, virá para o Senado e o debate vai acontecer com mais intensidade aqui no Senado. Eu, particularmente, tenho acompanhado um pouco a discussão na Câmara, contribuí na elaboração, né, das metas que estão previstas no plano de educação, mas no que se refere aos investimentos em termos financeiros, é um debate que estamos fazendo e também é um assunto que os próprios deputados estão aprofundando. Eu sou Henriette Morsin, que eu venho do Paraná, de Castro, e a minha pergunta é: como nós podemos fazer os nossos filhos ou as crianças do nosso Brasil acreditarem mais no Brasil? Porque eles já estão sendo crescidos, desacreditando no Brasil, vindo a mídia, os noticiários. A imagem que eles têm não é a imagem que nós gostaríamos que eles tivessem. Como nós podemos melhorar isso? Olá, Henriette, é um prazer falar com você. Olha, não podemos jogar toalha, desistir jamais. É preciso preservar as nossas esperanças de que esse país pode ser melhor. É uma construção de cada dia. É claro que os grandes escândalos, sobretudo, provocam uma descrença que se generaliza, mas é preciso combater essa generalização, trabalhar pela conscientização política das pessoas, a fim de que nas eleições o povo, que é soberano, possa escolher bem, a fim de melhorar o país. Conscientização política é fundamental e você pode colaborar. E a última mensagem de hoje vem de Guajará-Mirim, em Rondônia. O Marcel Mengel conta que essa cidade, por não ter cumprido com o pagamento de impostos federais, está registrada no CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. E isso impede que o município receba recursos do governo federal e do estado de Rondônia. De acordo com o Marcel, a cidade está parada pela falta desses recursos. E é por isso que ele pergunta aos senadores: será que a população deve pagar o preço pela irresponsabilidade dos antigos gestores? Com a palavra, o senador Assir Gurgax. Muito bem, Marcel. Olha, essa é uma questão que nós não temos muito o que fazer. A prefeitura do município, que não está em dia com os seus impostos, não pode receber recursos da União ou do Estado. É uma questão municipal, o prefeito precisa resolver essa questão e é constitucional. Nenhuma prefeitura pode receber recursos se não estiver em dia com seus impostos. Infelizmente é assim que as coisas funcionam e nós temos em Rondônia alguns municípios que estão no CADIM, mas a maioria deles
entram no CADIM hoje, resolvem amanhã. Mês que vem pode acontecer de ficar 2 ou 3 dias no CADIM novamente. Mas Guajará-Mirim, através do prefeito que hoje está administrando, não tem colaborado com a solução desse problema. E é uma questão que tem que ser resolvida pela Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. Infelizmente, é assim que funciona. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.gov.br/TV. Nessa página, você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir enviar um arquivo de vídeo com a sua pergunta, o endereço é o www.senado.gov.br/Alô Senado. E por telefone você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!